Bom, então, boa noite para todos. Boa noite. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que Jesus, nosso Mestre, o nosso amigo de todos os momentos, envolva os nossos corações, que aqui reunidos possamos nos desconectar por um tempo das preocupações naturais da vida, das demandas da vida material, para buscarmos nos ligar mentalmente e pelo coração ao pensamento do Divino Mestre. Esse manancial inesgotável de misericórdia e de paz, que, qual um regato sublime, segue sempre a jorrar, em busca das terras ainda ressequidas de nosso coração, de nossas almas, a fim de poder fecundá-las, torná-las mais aptas a gerar para a vida a beleza, os frutos, que há um dia de converter a terra num Éden, num jardim de bênçãos. Para mim, é uma imensa alegria, na pessoa da Sara, agradeço pelo convite, para estar aqui novamente nessa casa, entre amigos queridos, encarnados, desencarnados, revendo corações pelos quais temos muito carinho, revendo ou conhecendo, melhor dizendo, também outros corações. E esperamos assim que Jesus nos abençoe nessa noite de reflexões, para que os que aqui estamos, nos dois planos da vida, possamos extrair essa seiva de vida que o Evangelho a todos nos oferta. Uma das cenas mais belas, ou uma das metáforas mais bonitas que vejo no Evangelho, é aquela em que Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, compara-se a uma videira, a videira verdadeira, distante da qual todo ramo seca, é sem vida. Mas quando a ela ligados, a essa videira e a esta seiva, enfim podemos produzir os frutos com os quais haveremos de glorificar ao nosso Pai. Porque é assim que Jesus definiu aqueles filhos que já estão despertos na criação para o papel que lhes cabe, para a herança que lhes está reservada. Disse o Mestre: aqueles que produzem os frutos são os que glorificam o Pai. Glorificareis o meu Pai se produzirdes muitos frutos. E em verdade é o que nós buscamos. Toda vez que vamos a uma casa espírita, toda vez que buscamos a mensagem do Evangelho, em verdade buscamos de alguma maneira nos conectar e nos integrar de maneira mais efetiva a essa raiz de onde provém na terra a seiva da vida, através do amor, da bondade de Jesus. Então que Ele nos abençoe nessa noite, para que saímos daqui renovados, inspirados, mais dispostos e entregues à vivência do Evangelho em todas as circunstâncias de nossa vida. Porque é chegado o tempo de compreendermos que o Evangelho é uma proposta integral de vida, que não se resume à casa espírita ou a qualquer espaço, mas antes à nossa vida, onde estivermos, ao nosso agir, ao nosso pensar, ao simples olhar ou ao escutar, em tudo, a Jesus podemos estar servindo. E para nos conduzir na reflexão, já é tempo de despertar, vamos, digamos, direto à fonte. Recorrer a um dos mais fiéis e diletos colaboradores do Mestre. Alguém que, de certo modo, já naquele tempo, pôde antever, pôde vislumbrar o alcance da mensagem do Evangelho em nossas vidas e na história da humanidade. Certamente muito inspirado, inclusive pelo pensamento do próprio Mestre e de auxiliares diretos, esse tarefeiro, esse grande apóstolo, deixou-nos um legado de valor ainda desconhecido, ainda não medido ou analisado efetivamente, mas que aos poucos vamos descobrindo, especialmente agora com o auxílio que temos do Espiritismo, que, como Kardec mesmo faz questão de frisar, alcança a nossa vida como um conjunto de ferramentas, um conjunto de chaves que nos permite desentranhar
do cofre divino que é o Evangelho, o tesouro que por muito ali esteve oculto, inacessível, seja pela dificuldade da forma, seja pela nossa ignorância de determinadas leis e entendimentos acerca do mundo espiritual, das leis naturais, seja mesmo por aquilo que nós introduzimos ou misturamos à essência do Evangelho e que, de certo modo, deturpou a nossa compreensão. Enfim, todos esses obstáculos, todos esses impedimentos que até então tornavam tão difícil a compreensão mais profunda da mensagem de Jesus, com o auxílio do Espiritismo e com todo o avanço, naturalmente, ao longo desses séculos, desde então, da ciência, da filosofia, a gente vai conseguindo agora penetrar. Claro, desde que também exista de nossa parte o esforço que nos compete. Porque esse é um ponto que queremos frisar bastante antes de apresentarmos aqui o texto que nos será base e referência de reflexão. É preciso entendermos que o Evangelho só, e André Luiz traz-nos isso em suas obras, só revela os seus tesouros divinos, os seus tesouros sublimes, àqueles que a ele se dedicam. A ele ofertam tempo e esforço, paciência e perseverança. Pois esta é, em verdade, a senha que nos permite ultrapassar essas portas, esses obstáculos, para entrar, enfim, nesse santuário divino onde as belezas inesgotáveis da mensagem do Mestre se nos mostram gradualmente. Um encantamento crescente à medida em que amadurecemos como espíritos, níveis cada vez mais profundos de entendimento, mensagens cada vez mais perenes e atuais ao nosso coração. Cada vez mais consolo, cada vez mais libertação. É o que o Evangelho vai proporcionando ao coração que a ele se dedica. Não é por outro motivo que o próprio Mestre traduzia muitas de suas lições na forma de parábolas, na forma de metáforas. De certo modo, é este um primeiro filtro a testar a perseverança e a determinação do espírito. Quer ele realmente progredir? Quer ele realmente avançar? O primeiro passo, portanto, será se esforçar para ultrapassar a dificuldade da letra, da forma, que naturalmente nos remete a 2000 anos atrás, a um outro contexto cultural, a um outro tempo, a outras línguas. Mas isso é o revestimento, é a capa. Se não estamos dispostos sequer a vencer o óbice do revestimento da capa, que dirá a aplicação efetiva disso? Então é um primeiro teste, é uma primeira aferição. E daí a importância do estudo do Evangelho. Porque veremos aqui, ao ler as palavras desse apóstolo, já adiantando, apóstolo Paulo, veremos que a linguagem às vezes se nos apresenta um pouco difícil, um pouco complexa. Mas aí entra justamente essa análise e esse filtro que afere, que analisa o quanto cada discípulo ou quanto cada aprendiz já está disposto realmente a caminhar nessa jornada de aprendizado com Jesus ou com os seus colaboradores diretos, que foram também autores, partícipes do Evangelho e da Boa Nova. Kardec faz questão de frisar isso também logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois lá o capítulo 23, Estranha Moral, ele fala inclusive da importância de mergulharmos, de entendermos melhor alguns aspectos contextuais, a importância do conhecimento da própria doutrina espírita enquanto fundamento, enquanto base, para que a gente possa ir para a nossa análise e estudo do Evangelho com mais lucidez, com mais discernimento. Então a importância dessa preparação, a importância dessa dedicação, para que aos poucos então o tesouro se nos revele. Porque, como diz Emmanuel, muitos acabam adotando ou acabam agindo de maneira a simplesmente pararem diante da primeira porta, do primeiro obstáculo que surge. Param na antecâmara do Evangelho quando surgem os primeiros óbices de entendimento e deixam de acessar os cômodos mais internos onde está todo o tesouro. Assim também me faz recordar essa reflexão sobre aquela parábola de Jesus, em que ele compara o reino de Deus a um tesouro escondido em um campo.
E diz que um certo homem, identificando ali aquele tesouro, obviamente depois de cavar aquele campo, vai então dar todos os seus recursos para adquirir aquele campo. E essa parábola de Jesus é interessante porque, de certo modo, ela destaca isso. O tesouro está oculto, mas se revela aos que cavam, aos que fazem esse movimento. Assim também nós. Quantos tesouros potenciais ocultos em nosso íntimo, mas que pedem de nós esse esforço de cavar, de mergulhar, de adentrar em nós mesmos, a fim de que se revelem e se mostrem gradualmente. Quantos tesouros ocultos para além da forma, da letra, das expressões que aqui estão, mas que, à medida em que os cavamos no estudo constante, perseverante, compartilhado, vão se nos mostrando. Então esse é o primeiro aspecto que a gente gostaria de frisar para que entendamos a importância de ofertarmos a lição do Evangelho, a nossa paciência, o nosso melhor, para que então Ele nos responda com o seu melhor também, com o que há de mais belo. Como diz Emmanuel, ofertemos à graça da lição nosso esforço para que a lição nos responda então com as suas graças. Não é outro o motivo da fala de Jesus. Aquele que tem, mais ainda lhe será dado. Aquele que tem demonstrado paciência, constância, disciplina, empenho, mais ainda receberá dentro da contabilidade divina, para que possa, dessa riqueza recebida, também distribuí-la e demonstrá-la, inclusive, para aqueles que ainda não a encontraram. A dizer-lhes, há um tesouro, há um imenso tesouro, muito mais valioso que todos os demais tesouros, e, a boa notícia, está ao nosso alcance. Nenhum tesouro do mundo sequer chega aos seus pés, e está assim tão próximo de nós. Por isso Jesus talvez tenha dito, o reino de Deus está próximo. E muitos pensaram naquele tempo, está próximo no tempo. Em alguns poucos anos o reino dos céus estaria na terra. Quando em verdade Jesus queria dizer, está ao alcance. Está ao alcance de nossas mãos no serviço. Está ao alcance de nossos esforços coletivos de entendimento, de partilha, de troca. Está ao esforço, ou ao alcance, melhor dizendo, de nossa paciência, de nossa continuidade. É nesse sentido. Quantos, desde então, não encontraram tesouro? E quantos não estão ainda a esperar? Eis, por isso, a importância de despertarmos para essa compreensão e essa realidade. E é, de certo modo, sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar nesse seu texto, que extraímos para ser a base, o fio condutor da nossa reflexão nesta noite. Um texto que se encontra na sua epístola aos Romanos, no capítulo de número 13, mais propriamente os versículos de número 12 dos versículos de número 11 e 12, que serão o fundamento da nossa reflexão. Irei lê-los aqui, eu estou usando a tradução de João Ferreira, de Almeida, mas aí a gente vai comentando passo a passo alguns dos termos, das expressões que Paulo traz, e vamos vendo o quão ampla, o quão à frente do seu tempo era a visão desse Espírito. Não por acaso, o Emmanuel, no livro Paulo Estevão, faz questão de frisar que estas cartas, 14 delas, embora alguns estudiosos considerem somente 13, para alguns, a Epístola aos Hebreus não seria do apóstolo Paulo, quando em verdade Emmanuel nos diz que é dele, e uma das que ele escreveu com o coração mais tocado, em lágrimas, justamente voltada para aqueles dos seus conterrâneos, para aquele povo no qual havia encarnado e que demonstrava ali muitas dificuldades ou resistências para entender a proposta do Evangelho. Mas Emmanuel dirá no livro Paulo Estevão que essas epístolas, a sua origem, se dava nas próprias esferas sublimadas do Cristo, intermediadas no mundo espiritual por Estevão, que atuava junto de Paulo como uma espécie de benfeitor, de orientador, de enviado ou arauto de Jesus. Então era como que o espírito guia, o benfeitor do apóstolo Paulo, daquele mesmo que havia sido seu algoz há não muito tempo, para vermos a força do perdão e a grandeza desses corações. Mas ele, então, era esse intermediário de Jesus no mundo espiritual que trazia essas inspirações, essas reflexões que se traduziram na forma dessas epístolas, voltadas a comunidades específicas no seu tempo, Romanos, Coríntios, na cidade de Corinto, Efésios, em Éfeso,
aos Gálatas, ali na região da Galácia, na Turquia, e outras epístolas que temos, a Filipos, a Epístola aos Filipenses, totalizando 14 epístolas, que respondiam a questões e a dificuldades encontradas nessas comunidades, problemas, eles também os tinham como nós. Os primeiros cristãos também estavam num processo de amadurecimento, de entendimento do Evangelho, embora o sublime exemplo dos mártires, embora o sublime exemplo de entrega, de fé e de renúncia de tantos deles, nós vemos que as suas comunidades também tinham os problemas que hoje encontramos em nossos centros espíritas. Também vemos ali as questões das vaidades, as questões das incompreensões. Então a gente vai, ao irmos lendo as cartas de Paulo, a gente vai identificando muitos pontos da nossa vivência espírita hoje. Muitos dos problemas que hoje temos de lidar lá estão, bem como as respostas, as orientações que Paulo dava àquelas comunidades. Mas como ele falava a espíritos e não somente aquelas pessoas ou aqueles personagens, a mensagem, as instruções de cada uma dessas epístolas, na verdade, alcançam a todos nós, os que aqui estamos hoje. Então, embora dirigidas àquelas comunidades, em verdade dirigem-se à humanidade. Ele mesmo não conseguia alcançar toda a dimensão do que fazia por meio do trabalho das cartas e das epístolas. Emmanuel destaca isso no livro Paulo Estevam, mas a inspiração era ali sublime. E por isso, em muitos pontos, pôde ele já antecipar desenvolvimentos do Evangelho, compreensões da lei divina que só mais tarde, muitos séculos depois, por exemplo, caberia ao Espiritismo elucidar. Nós temos um artigo muito interessante na Revista Espírita. O espírito que escreve é François-Nicolas Madeleine, Kardec traz um comentário também. O título do artigo é São Paulo, ou Paulo, né, dependendo que Kardec usava o termo como era mais comum à época, São Paulo, precursor do Espiritismo. Em que ele traça vários pontos de contato entre o que Paulo já havia escrito há tanto tempo e o que hoje o Espiritismo explica. Por exemplo, na primeira epístola aos Coríntios, quando nós vamos ao capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, nós praticamente vemos uma descrição ali das várias faculdades mediúnicas, os dons do Espírito ou os carismas. No capítulo 14, nós temos praticamente a descrição de uma reunião mediúnica, nos moldes como as temos hoje. Os profetas, né, mudadas as expressões ou os termos, os profetas sendo os médiuns, aqueles que dialogavam com os espíritos dos profetas. Os termos mudam, mas a essência, a ideia é muito similar. Algo que Paulo Estevam deixa ainda mais claro para nós. Como era, já naquele tempo, viva essa comunicabilidade com os espíritos, com os desencarnados. Na igreja de Antioquia, por exemplo, tínhamos fenômenos de vozes diretas. Quando Barnabé e Saulo vão para a sua primeira viagem, em verdade eles são designados pelas vozes do céu. Separa Paulo e Barnabé, porque eles vão iniciar uma nova tarefa, mediunidade. Fenômenos, no caso ali, né, de efeitos físicos, fenômeno de vozes diretas. Kardec enquadra o fenômeno de voz direta dentro de efeitos físicos e não de intelectuais por conta da natureza do fenômeno. Mas quando a gente pega, então, o capítulo 14, vemos essa descrição. No capítulo 13, que intermedia o 12 e o 14, nós temos o famoso, conhecido, hino de Paulo, né, uma das páginas talvez mais belas já produzidas pela humanidade, sua reflexão sobre a caridade. Isso na primeira epístola aos Coríntios, né? No capítulo 13, nós temos essa questão da caridade, do amor. E por que ele escreve sobre a caridade logo depois de falar dos dons? Porque um dos problemas na comunidade de Corinto era a vaidade. Alguns achavam, porque tinha esse dom, que eram mais especiais que o outro, mais importantes que o outro. Paulo falou, vocês querem saber qual que é o mais importante de todos os dons? Aí ele escreve o capítulo 13. Ele termina o capítulo 12 dizendo, agora eu vou falar sobre o mais excelente dos dons. Como dizer assim, ó, gente, vocês estão aí se achando um pouco por isso ou por aquilo outro, o mais excelente dos dons é este aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu não seria. Posso ter todos os fenômenos, posso ter todos os dons mediúnicos conhecidos e não conhecidos. Se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então a gente percebe essa antecipação de muitos pontos. No capítulo 15 também da primeira epístola aos Coríntios, Paulo fala de corpo espiritual, perispírito.
Ele diz, há corpo material, há corpo espiritual. Aqui temos um corpo, ressuscita-se corpo espiritual, falando já da realidade espiritual. Então, nesse artigo, Kardec e François Nicolas Madeleine traçam esses pontos, né, de conexão. Kardec, inclusive, faz um comentário à mensagem do Espírito muito interessante. E é o que a gente vai vendo quando se permite mergulhar nesse estudo. Quando faz essa proposta para si, naturalmente com o auxílio da espiritualidade, né, e daqueles outros que vão se juntando a nós. Lá no Paulo de Tarso, por exemplo, já desde o início, praticamente, além de termos um dia de estudo das passagens dos evangelhos, propriamente, temos um dia exclusivamente dedicado ao estudo das cartas de Paulo, e tem sido um estudo extremamente rico, na medida em que a gente conta com o auxílio do Espiritismo. Mas nesses versículos que mencionei, o versículo 11 e 12 do capítulo 13, olha o que Paulo diz. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E no 12, versículo 12, ele continua. A noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então é só um pequeno recorte dentro do capítulo, né? A carta aos Romanos é talvez a mais conhecida delas, a mais estudada, a mais densa, a mais utilizada ao longo dos séculos em várias correntes religiosas, né? na teologia, nas doutrinas. Mas aqui a gente vai pensar apenas esses 2 versículos para trazermos ao nosso contexto de vida, à nossa realidade aqui hoje. Espíritos encarnados, conscientes e conhecedores do Espiritismo. O que essa fala nos diz? O cerne aqui já podemos perceber. É hora de despertarmos. Mas vamos trabalhar o entorno. E é interessante que ele inicia essa construção de pensamento dizendo, isto digo, conhecendo o tempo. E é importante pensarmos nessa consideração, nessa colocação dele, porque é como se ele dissesse assim, falo aqui aos que já entendem o valor do tempo, aos que já conhecem o que é o tempo, enquanto patrimônio mais precioso ofertado a nós na nossa jornada evolutiva. Porque o tempo é como o campo que o Senhor nos oferta para a sementeira cuja colheita se dará na eternidade, ou na imortalidade, como queiramos. Mas quantos e quantos espíritos não vivem na Terra completamente inconscientes acerca do valor do tempo e do quanto a cada dia o tempo nos convida em verdade a preenchê-lo de eternidade. Me recordo de uma frase de Guimarães Rosa que talvez traduza isso de maneira muito bela. Sou um grande admirador dele e da sua capacidade poética de traduzir grandes verdades. Certa feita, numa carta a um amigo seu, ele diz: penso que chega sempre um momento na vida da gente em que o único dever será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Que lindo. Essa é a consciência do espírito, que já não vive mais como corpo, cuja vida não se restringe mais ao que os seus olhos veem, ao que os seus ouvidos ouvem, ao que as suas mãos tocam, mas alguém que já se expande em direção à vida em suas multiformes expressões, para muito além da estreiteza dos sentidos. É o espírito que reconhece-se como peregrino na infinita casa do Pai, aqui de passagem a construir para a eternidade a glória da felicidade e da paz que nos estão reservadas. Então, o que Guimarães Rosa traduziu lindamente nessa frase. Chega um momento de despertamento, de consciência do espírito, em algum momento da sua trajetória espiritual, que ele começa a entender que a grande finalidade de aqui estarmos, ou onde estivermos, é de preencher ao máximo o nosso tempo com a eternidade. Com aquilo que a traça não há de corroer, que a ferrugem não há de destruir, que ninguém nos poderá tomar ou levar. Com
com aquilo que fica, com aquilo que permanece. Então Paulo, ele inicia sua fala dizendo: eu busco sobretudo a você, coração que já entendeu que o tempo é um incessante convite de Deus para preenchê-lo de eternidade. Para aqueles que já conhecem e já sabem a riqueza que têm em mãos, com um dia, 1 hora, 15 minutos consagrados a algo de bom, a algo de útil, a algo de belo. O que me faz lembrar da introdução do livro Depois da Morte, de Leon Denis, que é uma obra-prima. Aquela introdução dele é algo sublime, tanto o prefácio como o início, o capítulo 1. E ele diz assim: escreva essa obra, sobretudo, para aqueles que estão cansados de viverem como cegos, para aqueles para os quais essa vida já não mais os satisfaz, para aqueles que anseiam por algo a mais. É a vós, sobretudo, que dedica esta obra. E não por acaso, Emmanuel, na primeira mensagem da primeira obra da coleção que comenta o Novo Testamento, que é a coleção Fonte Viva, da qual a primeira obra é o livro Caminho, Verdade e Vida, adivinhe qual o primeiro capítulo da obra Caminho, Verdade e Vida? O tempo. Em que ele comenta uma fala de Paulo que diz: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que Paulo está querendo dizer? Aquele que realmente aprendeu a fazer caso do dia, ou seja, a aproveitar o dia, a considerá-lo, a utilizá-lo adequadamente, para o Senhor o faz. Quer ele dizer com isso que devemos abandonar tudo na matéria e irmos para algum lugar ficar orando indefinidamente? Ou quer ele dizer que, em verdade, tudo é convite a ofertar a Deus o nosso agir, o nosso sentir, o nosso pensar? Porque no prefácio da obra é exatamente sobre o que ele trata, Emmanuel. Para Jesus não existem linhas divisórias entre templo e oficina. Essa é uma divisão que nós criamos ao longo dos séculos. E tem sido geralmente aí o nosso grande deslize, os nossos grandes tropeços, delimitando a nossa vivência religiosa e separando ou apartando da minha vida. A minha vida religiosa, a minha vida espiritual e ao restante da minha vida. E, em geral, tentávamos fazer o que então? Remendo de pano novo em veste velha. Vinho novo em odres velhos. E aí, perdem-se os odres, perde-se o vinho. Perde-se o pano velho, perde-se o remendo novo. Porque a gente quer só em partes. Compromisso parcial. Um pé em cada canoa. Eu quero entrar na porta de cá, mas na porta de cá também. E a gente acaba entrando na parede. Porque falta definição, resolução. O Emmanuel mesmo ele comenta um símbolo muito interessante do Evangelho. Pode passar desapercebido, né, numa leitura mais superficial, mas diz o texto do Evangelho que a túnica de Jesus era sem costura. E aí o Emmanuel ele comenta dizendo, sem costura no sentido de que era uma peça só, uma coisa só. A vida do Cristo era uma unidade. Jesus com Pedro, Jesus com a mulher adúltera, Jesus sozinho com o Públio Lentulus, Jesus onde tivesse era a mesma unidade de fé, de amor perante a lei divina. Claro, adaptando a mensagem a cada coração e a cada necessidade. Mas os princípios norteadores sempre os mesmos. Com a mulher adúltera ele atua com aquela brandura de acolhimento. Com os fariseus ele era mais enérgico, porque também mais responsáveis. Mas por trás sempre a nortear o mesmo amor e o mesmo compromisso com a verdade. Então, comecemos entendendo, os que aqui estamos, e isso é parte essencial do nosso despertar, o valor do tempo, meus amigos, minhas amigas. Porque, em verdade, não sabemos quanto tempo temos. Hoje, agora, estamos aqui, amanhã podemos não estar. É certo que outras oportunidades virão, quantas viemos a precisar. Mas a nosso próprio benefício vale começar desde já para evitar longas curvas,
para evitar tanto tempo perdido e tanto arrependimento tardio. Porque uma coisa que André tantas vezes fala em suas obras, o que mais incomoda geralmente do lado de lá é a sensação do tempo e da oportunidade perdida. E sabe-se lá por quanto tempo temos postergado esse encontro, essa proximidade, esse despertar. E eis que o Espiritismo nos chega com um convite renovado. Diz o Espírito de Verdade, o facho da clemência divina a nós ofertado. Especialmente, acrescenta Vicente de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, aos corações indóceis e aos olhos que têm permanecido fechados. O Espiritismo vem, sobretudo, para aqueles que têm sido indóceis e que têm mantido os olhos fechados. Então, a sensação ou aquilo que deve ir brotando em nós é: para que postergar? Se o reino de Deus está próximo, por que distanciar o que está ao alcance agora de nossas mãos? Secundados por tanto entendimento e por tanto amparo entre encarnados e dos desencarnados. Vamos aproveitar, vamos conhecer o tempo em seu valor devido. Usá-lo hoje, usá-lo amanhã, porque 10 minutos, 15 minutos, meia hora vivida com Jesus podem evitar séculos de sofrimento e de dor. Dias, meses consagrados ao Mestre serão depois passos largos, evitando longas e dolorosas curvas nos velhos labirintos que até então temos percorrido já tantas vezes. Então saibamos aproveitar a bênção dos minutos. Como disse Emmanuel certa feita, alguém que me perguntou, para o meio do Chico, mas Emmanuel, você é um espírito tão ocupado, como sabes tanto do Evangelho? Ah, meu filho, aproveita a bênção dos minutos. E essa bênção dos minutos produz tanta felicidade, tanta paz àqueles que nos minutos semeiam. Então ele começa trazendo-nos essa reflexão e então continua dizendo: já é hora de despertarmos do sono. Alguém poderá dizer, mas eu não estou dormindo. Ou como os fariseus disseram para Jesus, tu dizes que somos escravos, mas nós somos livres. E a pergunta é, será? Me recordo de uma passagem muito interessante do Evangelho, quando Jesus vai para o Getsêmani, o jardim, logo antes da crucificação, ele leva consigo 3 discípulos. Os 3 que geralmente estavam com ele nos momentos mais íntimos, assim, como na transfiguração, que era João, Tiago, maior, o seu irmão, e Pedro. Esses 3, em alguns momentos, eles estavam ali mais próximos de Jesus. E ele vai para o horto preparando-se para o que estava por vir. Obviamente ele já tinha plena consciência do que viria. Estava ali orando, leva esses 3, pede que estivessem atentos, vigilantes em oração, para que não caíssem em tentação. Ele se afasta um pouco, quando volta, estão dormindo. Aí ele os acorda, vai de novo orar, quando volta, dormindo. Mais uma vez, quando volta, dormindo. E aí já era tarde, porque já estava chegando toda a guarda, Jesus é preso e nós conhecemos o desfecho. Esse é o acontecimento, esse é o fato, mas há o símbolo, há a reflexão. E Emmanuel pega essa passagem no livro Caminho, Verdade e Vida. Nos capítulos 87 e 88, ele traz 2 comentários sobre esta passagem. E ele diz então que temos ali uma figura do que geralmente acontece no mundo. Porque diz Jesus assim para Pedro, então nem por uma hora pudestes velar comigo. Nem por uma hora pudestes velar, ou seja, manterem-se despertos, acordados comigo. E aí Emmanuel diz assim, é preciso analisemos a vida em seu caráter de eternidade. Nessa perspectiva, a encarnação não passa de uma hora. Quando entendemos a vida como sendo eternidade, a encarnação não passa de uma hora. E ele então diz, são raros, são poucos ainda os tarefeiros que, em vindo para a matéria, não adormecem por essa uma hora, deixando de velar com Jesus. São raros os que, em voltando à matéria, não adentram no sono das ilusões, das repetências, das velhas tendências, entregando-se
gostosamente, diz ele, aos prazeres fáceis, às facilidades e ilusões que o mundo tantas vezes nos promete. E então, ao voltarem para o mundo espiritual, como que em suas consciências ecoa aquela voz: então nem por uma hora pudestes velar comigo. Porque se ansiamos pela comunhão eterna e imortal com Jesus, como esperá-la se ainda nem por uma hora temos conseguido ser fiéis? Então é preciso meditemos, analisando a nossa vida, conhecendo-nos a nós mesmos, se de fato já estamos despertos. Mais uma vez lembrando Paulo, agora na sua carta aos Efésios, ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Porque às vezes julgamos muito senhores de nós mesmos, da vida, muito lúcidos, muito atentos, e estamos ainda embalados pelo sono da ilusão, da alma. Uma falsa compreensão do que seja o Evangelho, do que seja servir Jesus. Vamos simplesmente seguindo um automatismo da vida, às vezes até mesmo na doutrina espírita, em nossas atividades espíritas, vamos simplesmente fazendo um mecanicismo sem reflexão, sem aprofundamento, sem renovação. Quantos tarefeiros não estão no puro agir, no puro ativismo, sem qualquer alma, sem qualquer presença de espírito em sua ação? Até no mundo espiritual isso é possível. Vemos lá o caso no livro Sexo e Destino, Pedro Neves, um grande tarefeiro, que, no entanto, internamente estava em um estado lastimável, porque a sua ação era puramente exterior. Quase que convencionalismo, cumprir rituais. Vou, abro, ouço, saio, vou embora e esqueço. Vou, faço estudo, leio, vou embora e esqueço. Então é preciso que façamos essa pergunta e peçamos a Jesus nos ajude para que realmente despertemos do sono, daquilo que ainda não vemos, daquilo que ainda não percebemos ou não queremos ver. Para que nos tire dessa posição, às vezes, de, entre aspas, morte espiritual. Porque na criação divina, vida é movimento, é progresso. E tudo que é estagnação é morte. O Espírito Sheila tem uma mensagem muito interessante chamada Pontos Mortos, em que ela fala desses tantos pontos mortos que ainda trazemos dentro de nós. Cada mágoa, cada ressentimento, vício, ódio, agressividade, pontos do nosso sentimento que são pontos de estagnação. Como vemos na vida, num regato, aqueles pontos onde a água fica mais parada, são pontos onde proliferam as doenças, onde se acumula a sujeira, ao passo que a água viva é aquela do movimento, repleta de oxigênio, fecundante, vivificante. Assim também o fluir dos sentimentos dentro de nós. A vida consegue fluir por meio de nós, ou em nós ela encontra um ponto estanque, de estagnação. Isso me faz recordar um exemplo que era usado aos tempos de Jesus, para ilustrar essa questão da vida. Certa feita, alguns sábios judaicos ali discutiam sobre si a diferença entre os dois mares que existia ali em Israel, na Palestina. Um deles, um mar bastante vivo, repleto de vida, de peixes, de abundância, que era o Mar da Galileia. Na verdade era um lago, mas chamado de Mar da Galileia, o lago de Quinerete. Esse lago, esse mar, alimentado pelo Rio Jordão, que nasce mais ao norte e vem descendo, então fazendo o seu conhecido caminho até ao sul, até culminar no outro mar, que é o Mar Morto. Então ele passa pelo Mar da Galileia, segue o seu caminho e termina no Mar Morto. E, no entanto, embora alimentado pelo mesmo rio, Mar Morto, como o nome diz, estanque, morto, sem vida. E os sábios, então, se indagavam o porquê da diferença quando um, então, propôs a reflexão. A diferença é que o Mar da Galileia, enquanto recebe água, a transmite adiante, deixa-a fluir, seguir o seu caminho através de si. Ao passo que o Mar Morto recebe a água e a retém em si. Ali termina o rio, ali morre a jornada da água. Aquele que a recebe e a deixa seguir,
permite a vida fluir através de si, esse é repleto de vida, de abundância, porque está harmonizado a esse mecanismo da vida. Ao passo que aquele que só recebe e nada tem a ofertar, sua vida espiritual está, entre aspas, morta. Quem vive no autocentramento do puro egoísmo, no cativeiro do eu, está nesta condição de morte, como Lázaro, que é também outro grande símbolo. Lázaro temos sido nós, ao longo dos séculos, sepultados na caverna de nossa ignorância, de nosso egoísmo, de nosso orgulho, atados às nossas paixões, como Lázaro se encontrava. E o que é a visita do Evangelho em nossas vidas, senão o convite que Jesus fez a Lázaro? O Evangelho chega até nós e repete aquelas palavras: Lázaro, sai para fora. É Jesus que nos alcança e diz: meu filho, saia desta caverna. Deixe para trás a morte. Venha para o sol da vida, onde a vida se nutre do servir, onde a vida se mostra em toda a sua beleza, na medida em que nos colocamos a serviço, na medida em que olhamos e enxergamos o outro, na medida em que saímos do cativeiro do eu, a vida se nos mostra plena, bela, rica de possibilidades, de oportunidades, de valores. É o que o Evangelho representa em nossas vidas. É Jesus chamando-nos ao despertar. Lázaro, desperta desse sono, desperta da morte e venha à luz da vida. É isso que Paulo está dizendo. Já é hora de despertarmos. Porque há quanto tempo conhecemos a Jesus? Não nos enganemos os que aqui estamos. Há muito. Há muito. Mas até aqui, de um modo geral, com alguns avanços, temos postergado. Temos deixado para depois. Mas o Mestre segue, e pelo Espiritismo, com uma voz ainda mais retumbante, a nos dizer: é chegada a hora. Lázaro, vem para a vida. Desamarra, rompe com essas amarras que te prendem, que te atravancam, e vem encontrar o que seja a liberdade real. Não a do fazer o que quero, não a do eu, meu para mim. A liberdade real é aquela que brota do devo servir, do chamado consciencial ao dever. Eis o que é ser livre, que é o mesmo que Jesus diz aos fariseus, né, quando ele falou da questão da escravidão, ou das amarras, né, da prisão em que se encontravam. Eles disseram: mas nós não somos escravos, nós somos livres. E Jesus então diz: todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E acrescenta: mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a visita da mensagem do Cristo ajuda-nos primeiro a identificar quais são as amarras, e depois a desatá-las. O ressentimento, uma amarra, a mágoa, a ignorância e outras tantas que poderíamos enumerar. Jesus, projetando luz sobre nós e nossa vida íntima, ajuda-nos a enxergar, para que então, delas nos desatando, possamos encontrar o que é a liberdade real. E por isso Paulo continua na sua reflexão: porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Porque algo nós caminhamos. É preciso também reconhecer. É preciso também estarmos sempre analisando o que éramos e o que somos, para ver se há mudança. Tem um amigo que costuma sempre dizer: duas referências precisamos ter. Porque é um problema também a comparação com outros, com a tarefa de outros. Isso muitas vezes nos leva ou ao desânimo, ou à incompreensão acerca da nossa tarefa, do nosso caminhar. Mas duas referências precisamos cultivar. Uma delas é o norte, é o mestre, é o modelo, para sabermos para onde estamos indo, ou o que nos cabe alcançar. E a outra, nós mesmos ontem, ou nós mesmos algum tempo atrás, para sabermos se estamos de fato caminhando.
duas referências. Diz aqui Paulo, a nossa salvação está pelo menos um pouquinho mais perto de quando aceitamos a fé, porque em algum momento, lá atrás, travamos contato com o Evangelho, em algum momento nos dispomos minimamente a caminhar. O quanto temos caminhado desde então, cada um saberá no seu coração, cada um vai analisando em si. Mas é preciso olhar também para o quanto falta ainda caminhar. Porque o que foi caminhado é ainda pouco. O que há por caminhar é ainda muito. Mas o que nos espera é muito, muito maior. Vale muito mais a pena. Então, com essa consciência que precisamos nos nortear, reconhecendo que não recebemos só o auxílio da misericórdia divina por meio da primeira revelação, mas também do Evangelho e agora também do Espiritismo, não somente através das obras de Kardec, mas também de tantos espíritos. E aí, quanto mais pensamos, mais vemos o quanto temos recebido, o quanto tem sido investido em nós. E então fica a reflexão, o quanto temos dado, o quanto temos retribuído à doutrina que tanto nos tem dado. Me lembro de uma frase do seu Honório, que de certo modo norteia essa nossa relação com a doutrina. Essa mensagem tão lúcida, tão rica, tão consoladora, mas ao mesmo tempo portadora de tamanha responsabilidade. Dizia o seu Honório, o Espiritismo não nos exige nada, mas espera tudo. Porque ele não é uma doutrina de imposição, ele é uma doutrina de consciência. Então ele não se impõe, não exige, mas ele espera que a própria consciência e o coração venham a aderir. E por si, de modo próprio, de movimento íntimo, possa fazer e retribuir. Então não exige nada, mas espera tudo. Assim também Jesus para conosco, não exige nada, mas espera tudo. Porque não é outra coisa que ele deseja senão a nossa felicidade. E ele sabe, Espírito, por quê? Que a nossa felicidade passa por isso. Pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa entrega. Como espera ele ver-nos felizes, espera ele também que venhamos a nos entregar a essa tarefa. Segue Paulo ainda, a noite é avançada, mas o dia está próximo. Porque, em verdade, quando analisamos a vida, a própria história da humanidade, ou a vida de cada um de nós, nesta encarnação, por exemplo, com sinceridade, com humildade, vamos compreendendo que as maiores dores são prenúncios dos tempos de maior crescimento e maturidade. Amadurecimento. Paulo já dizia isso com as suas palavras e o seu jeito de expressar nas suas cartas, quando ele falava, por exemplo, da cruz. Esse símbolo que é até refutado por tantos, muitos não gostam de falar disso, mas Paulo fazia questão de falar sobre isso. Na Epístola aos Coríntios, que já mencionamos, Paulo diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos por ela, é a força de Deus. Alguém pode pensar, o que ele está querendo dizer com isso? Para a criatura que vive única e exclusivamente para a matéria, a dor, o seu sentido, o seu porquê é extremamente difícil de entender. Falar para alguém cujas perspectivas e horizontes se restringem à matéria de sacrifício, renúncia, perdão, é como falar de algo assim fora da realidade, distante de qualquer sanidade. Mas Paulo diz, para nós, que já temos entendido o papel das lutas e das dores em nossa vida, nós percebemos que é a força de Deus. Que a misericórdia divina que oferta-nos o adubo amargo, às vezes, das experiências mais difíceis, para que venhamos depois a ter a alegria e a beleza das flores. Que nos permite sermos rasgados pelo arado das experiências depuradoras, para que tenhamos depois a alegria de ver a colheita do trigo espiritual, dos valores do Espírito. É isso que Paulo está querendo dizer.
A palavra da cruz é loucura para os que vivem para a matéria, mas para os que já têm entendido o poder fecundante, transformador da luta, da dor em nossas vidas, ela é a força divina. Ela é o poder de Deus. E é isso que ele está dizendo. A noite avançada, a noite mais fria, mais escura, o momento mais escuro e mais frio da noite é exatamente aquele que antecede os primeiros raios do alvorecer. Isso vale para o indivíduo, isso vale para a humanidade. Porque toda vez que a humanidade se viu em momentos calamitosos, em momentos sobremaneira difíceis, foi que a humanidade encontrou roteiros, saídas, soluções, caminhos antes inimaginados e que representaram grandes avanços em termos de progresso. Assim foi ao longo de toda a história da humanidade, assim será agora também na transição. Então não nos deixemos tomar por qualquer espécie de pessimismo ante a noite, ante o horizonte sombrio, porque a nossa própria vida é um atestado da vitória, do bem e da misericórdia sobre os empeços e as dificuldades. No corpo ou fora dele, o Espírito segue. O Evangelho não se finda com a crucificação, mas com a ressurreição. A dizer que a vida triunfa sempre sobre a morte. A luz triunfa sempre sobre a sombra. Como dizia Tagore, o grande poeta indiano, morre uma semente, nasce uma flor. Morre uma flor, nasce um fruto. E assim a vida segue o seu caminho sempre mais forte do que a morte. Morre uma semente, nasce uma flor. Morre uma flor, nasce um fruto. E assim a vida, em suas muitas formas e expressões, segue o seu caminho sempre maior do que a morte. A luz sempre maior do que a sombra. E ele conclui dizendo: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Identifiquemos em nós, no que falávamos agora, tudo que são ainda amarras, conexões, pontos de ligação com as obras das trevas. O que são as obras das trevas? Tudo que destoa da luz, tudo que dá margem, melhor, tudo que cresce ou se desenvolve na ausência da luz. Tudo que se afasta da lei, obras das trevas. Mas Paulo, em outro trecho, dirá: infrutuosas obras das trevas. Porque parecem algo produzir, porque parecem às vezes fortes, as obras das sombras, né? O predomínio daqueles que ainda se entregam ao mal ou ao egoísmo, às vezes parecem invencíveis ou extremamente poderosos, mas são infrutuosas essas obras, porque o tempo as irá desfazer. O tempo só respeita, só conserva o que foi feito no amor e pelo amor. No mais, pode parecer grande, pode parecer enorme, o tempo há de levar. Tudo que é feito em desarmonia com a lei está fadado a perecer. Ou, utilizando as palavras de Jesus, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então desconectemos-nos de tudo aquilo que ainda é em nós obra das trevas. Isto é, tudo aquilo que em nós não é fonte de saúde, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Desatai-o e deixai-o ir, disse Jesus a Lázaro. É mais ou menos o que nos cabe fazer. Desatemo-nos e avancemos. Deixando para trás o que nos prendia, o que era peso, o que era fardo excessivo na caminhada, e voltando-nos para a frente, para a luz que nos espera, para as armas da luz que aqui ele diz. Para as imensas potências que temos em nós a descobrir e a desenvolver, para a imensa capacidade criadora de luz que todos nós temos. Para aquelas armas das quais se serviram os primeiros cristãos
para vencer um império daquele tamanho, como o Império Romano. Talvez um império com a capacidade bélica mais expressiva que já existiu, a organização e tudo mais, com todo aquele poderio, e que foi vencido no campo das ideias e do pensamento, por homens e mulheres que nada tinham a não ser coração iluminado, a palavra fiel, as mãos em serviço, a vida entregue a Jesus. Como o caso de Inácio de Antioquia, que hoje inclusive comentava com um amigo, que preso pelos soldados romanos, era levado até Roma, onde seria martirizado. E ao chegar e contemplar a belíssima cidade de Roma, a cidade eterna, as suas colinas, ele então sorri. E o soldado, sem entender, volta-se para ele e diz: por que sorris? Por acaso é tolo, não sabes que vai morrer? E ele diz: sorrio porque, se tamanha beleza é conferida àqueles que desconhecem a Deus, o que não aguardará aqueles que o servem e o amam? Por isso dizia ele: eu quero mais é ser então trigo de Deus na boca dos leões, para que da minha vida possa surgir o pão que alimenta as multidões. Foram esses corações, usando as armas da luz, isto é, o amor, o perdão, a benevolência, a compreensão, que venceram um império de tantos recursos, mas destituído ainda, em sua maioria, dos corações que dele faziam parte, dos propósitos sublimes da vida. Então, que possamos meditar, analisando a nossa vida e medindo qual tem sido o tamanho do investimento em nós. O simples fato do conhecimento do Espiritismo já deveria ser entendido por nós outros, os que aqui hoje estamos, como um investimento sagrado, de valor inestimável, que por hora não temos ideia de como vamos quitar, mas que podemos desde já começar fazendo o que estiver ao nosso alcance em cada dia, conhecendo o tempo e o valor do tempo e preenchendo com o amor que é o selo de eternidade em tudo que se faz. Diz André Luiz, no prefácio do seu livro Nosso Lar, que é muito difícil, que custa muitos esforços à criatura humana adentrar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso esse, diz ele, que se dá quase sempre de maneira estranha. Ele só, junto ao Mestre, efetuando o curso difícil. Recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Olha como André Luiz descreve o que é o processo de adentrarmos na academia do Evangelho do Cristo. Um processo muito individual, muito particular, em que nos veremos muitas vezes nós, com ele somente, o Mestre, efetuando o curso difícil. Lições sem cátedra visível, porque no cotidiano de nossas vidas. Discursos sem palavras articuladas, porque expressos na forma das circunstâncias que nos alcançam a vida. Mas felizes os que já tiverem olhos de ver para perceber essa escola, essa academia que nos marca a vida e que nos convida dia a dia a despertar para o que nos espera a todos. Concluindo com Paulo, diria ele: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou àqueles que o amam. Não estamos ainda conscientes ou despertos para toda essa grandeza, mas já ouvimos o convite e já sabemos, é hora de despertar. Por que postergar? Por que não avançar se a chave está em nossas mãos? E se o porvir nos acena com tanta esperança e tanta beleza, deixemos enfim para trás o que ao passado nos amarra e vinculemos o nosso coração ao futuro que nos chama, onde Jesus nos espera de abraços abertos para o abraço inesquecível e imortal. A todos muita paz, que Jesus nos abençoe
e nos inspire sempre. Amém.